Então, de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você programa o rádio QYT-CB58 utilizando o software de programação. É bom lembrar que esse rádio ele tem as configurações aqui do menu, como eu já expliquei no outro vídeo aqui no canal, mas também ele tem muitas funções que você consegue programar somente com o software de programação, tá? Então nesse vídeo eu vou ensinar aí as funções que você programa no software, né? Também vou mostrar que tem alguns bugs, é isso mesmo, esse rádio tem alguns bugs no software, tá? E de repente você está ali tentando fazer uma configuração aqui no menu e não muda, e na verdade isso é um bug, tá? Então vou mostrar isso também, e principalmente, né, uma solução para quem não tem o cabo de programação. Eu vou mostrar como você pode montar seu próprio cabo de programação, seja a partir de um conversor USB desse tipo aqui, ou um cabinho de programação daqueles rádios Baofeng, tá? Então a gente vai mostrar tudo isso aí, e também vou mostrar alguns truquezinhos que você pode fazer aqui com os botões, tá? Que são funções que não estão documentadas aí no manual do rádio, tá bom? Então acompanhe esse vídeo aí. Tem bastante informação aí para vocês sobre esse rádio QYT-CB58. Então vamos começar aqui falando do cabo de programação. Eu não tenho aqui o cabo de programação original, então eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. O cabo de programação desse rádio ele é conectado via conector USB, tá? Só que se você pegar um cabo USB comum, né, de celular, aí, enfim, um cabo comum como esse aqui, ó, e você conectar aqui, né, ligar essa outra parte lá no computador, ele não vai funcionar, tá? Então esse rádio, embora ele tenha conexão USB como conexão para programação, a programação é feita utilizando um adaptador, que no caso eu estou utilizando ou o cabo de programação original, né, ou um adaptador como esse adaptador aqui, que é um conversor USB serial, tá? Isso aqui eu utilizava ele para fazer algumas experiências com Arduino, né? Inclusive, se você procurar aí na internet por conversor USB serial para Arduino, você vai ver vários desses adaptadores aqui. Pode ser igual a esse, pode ser um pouquinho diferente também. E também uma alternativa é utilizar um cabo de programação para aqueles rádios Baofeng, tá? Você pode utilizar ele. A pinagem dele é esse pino aqui é o RXD, esse pino aqui é o TXD e esse aqui é o GND, tá? Então marca essas. Também vou ver se eu consigo deixar aí na tela aí a pinagem que você pode usar de um cabo de programação Baofeng, e aí você liga esse cabo, essas pinos ali que eu mostrei no USB, num cabo USB. No caso aqui, para você, se você não quiser cortar um cabo USB para não estragar, você pode conseguir um adaptador USB fêmea, como eu consegui esse aqui. E aí nos pinos dele vão ter 4 pinos, que são o pino 4 fios, né, que é o fio preto, 2 fios que pode ser branco e verde, mas também pode ser outras cores, e um fio vermelho, tá? Que seria a alimentação. Porém, aqui a gente vai utilizar somente 3 fios. Dos quatro fios, a gente vai utilizar somente 3. O fio vermelho a gente não vai utilizar, que seria o fio da alimentação, então a gente vai simplesmente isolar ele, tá? Esses 3 fios aqui são de uma outra conexão, tá? Que eu estava utilizando para outra finalidade. Mas vamos ignorar então esses 3 fios aqui, preto, vermelho e amarelo, e vamos nos concentrar apenas nesse preto, branco e verde, tá? Então aqui é o seguinte, utilizando esse adaptador fêmea, ou então se você quiser cortar o cabo USB que você vai utilizar lá, você vai ter 4 fios, dos 4 fios você vai isolar o fio vermelho, e esse fio e os 3 que sobrar a gente vai ligar aqui, o preto no GND, tá? O branco vai aqui no TXD e o verde vai no RXD, tá? Se você estiver utilizando
o cabo de programação Baofeng, você vai identificar qual é o TXD, RXD e GND, tá? E vai ligar eles no cabo USB, tá bom? Lembrando que se caso você ligar invertido, tá? O TXD com o RXD, não vai queimar seu rádio, você pode só inverter se caso não tiver na ligação correta, que vai funcionar, tá? Bom, então isso aqui é basicamente isso. Você quando conectar lá no computador, você vai precisar instalar um drive, eventualmente, dependendo do sistema operacional que você tiver. Às vezes você pode instalar e ele já reconhece e instala automaticamente o drive, então depende muito do sistema operacional. No meu caso eu estou utilizando o Windows 10, então eu só conectei lá e ele já reconheceu e instalou o drive automaticamente. Mas em alguns outros sistemas operacionais, ou dependendo da versão do seu sistema, pode ser que você precise instalar um drive do adaptador ou do cabo de programação, tá? Essa parte do cabo de programação é isso. A gente vai então lá para o computador para a gente verificar o software, para a gente dar uma olhada nas funções da programação. Então aqui no software, né, vamos mostrar aqui algumas funções. Eu vou me concentrar nas principais. Aqui nesse menu a gente tem as opções para salvar ou abrir um arquivo, depois eu vou mostrar. E vou aqui para a função, o menu Set, que a gente vai configurar a porta de comunicação, que no caso aqui é a porta 4, e o idioma, caso você tenha instalado venha em chinês, você muda para inglês, tá? Só tem essas duas opções. Então vamos lá. Aqui nesses botões a gente tem esse computadorzinho que é para você ler o rádio e aqui para você gravar no rádio. Então eu vou fazer a leitura do rádio para a gente ler as configurações que está nele. Está fazendo ali a leitura. Ele é um pouquinho lento, né? Quando ele está lendo aqui, ele aparece na tela do rádio também uma barra de progresso, indicando que está sendo feita a leitura. Terminada a leitura, a gente vai clicar aqui em OK, o rádio vai reiniciar. Tá? O programa ele é um pouco lento às vezes, tá? Bom, aqui então a gente tem as frequências, os canais do rádio, as frequências, tá? Vai até o canal 40. Tá? E aqui a gente tem algumas configurações. O grupo aqui vai ser sempre EU, tá? Porque é o que vai bater as frequências com as frequências aqui do Brasil. E aqui você seleciona o canal que você quer fazer as configurações, tá? Então você configura canal por canal. Então vou clicar aqui nessas duas setinhas, clicar duas vezes, ele vai abrir essa tela, tá? Então você vai selecionar aqui o grupo, que vai ser o EU, e o canal que você quer configurar. Então tá aqui o canal 1. O primeiro menu que tem aqui é o menu Scan, tá? Aqui você define se você quer adicionar ou excluir esse canal 1 da lista de scan. Tá? Esse TSQ é a função que vai ativar o subtom. Tá? Esse rádio tem subtom. Tá? Isso é muito bom porque subtom você pode configurar um subtom aqui para recepção e para transmissão. Vou colocar aqui na recepção e na transmissão, vou colocar o mesmo subtom. Então como que funciona isso? Quando você transmitir com esse rádio, se ele tiver ativado essa função, ele vai emitir um sinal, tá? E o rádio que estiver recebendo, ele tem que estar configurado para receber essa mesma frequência de subtom. E aí ele vai, quando você transmitir, o outro rádio vai identificar que você está transmitindo o mesmo subtom que ele tem configurado no rádio e ele vai liberar a escuta, né? Ele vai liberar o áudio. Se ele escutar uma outra frequência,
o mesmo canal, mas o rádio não estiver transmitindo esse subtom, então ele não vai liberar o áudio, tá? E da mesma forma você também, se o seu subtom estiver programado na recepção, você só vai conseguir ouvir os rádios que transmitirem para você com o subtom. Se não tiver subtom, ele vai simplesmente ignorar e não vai deixar sair o áudio, tá? Então isso é bom porque evita interferências. O Squash não vai abrir por interferência ou por outra transmissão que você não está interessado, tá? Então isso é muito interessante. É uma pena que nem todos os rádios, né, a maioria, 90% dos rádios aí, não tem essa função, tá? Isso seria uma função muito legal que se pudesse vir em todos os rádios aí, tá? Então só vai funcionar com outro rádio que tiver essa mesma função. Então eu vou desativar aqui o subtom da recepção, porque senão eu não vou conseguir ouvir os outros rádios, e como eu não tenho um outro rádio desse que tem subtom, então eu vou deixar o subtom da recepção desativado, vou deixar da transmissão ativado, só mesmo para me mostrar depois lá no menu, no rádio, como que aparece no display quando você transmite subtom. Tá? E aqui embaixo a gente tem essa função public. Tá? Ela está aqui em on. Se eu colocar ela aqui em off, ela libera essas funções aqui. Então como que funciona esse public aqui? Aqui do lado tem esse menu aqui de funções. Vou clicar nele, vai abrir uma outra telinha aqui. Veja que você tem aqui, ó, opcional menu e public channel data. Então o que acontece? Todas essas funções aqui você consegue modificar pelo próprio menu do rádio, tá? Você consegue programar aqui, obviamente, mas também você consegue alterar essas funções no menu do rádio. Já essas funções aqui você não consegue alterar. Aliás, você consegue alterar no menu do rádio, mas você pode configurar elas para ser padrão, para você aplicar em todos os canais. Vou explicar como. Então você pode escolher aqui as configurações, por exemplo, aqui o High Cut, que é um filtro de corte de alta frequência para recepção, para eliminar um pouquinho de ruído, você pode deixar ele ativado. Esse Buzz aqui eu não sei exatamente o que ele faz, vou deixar desativado. O filtro NBNL eu vou deixar ativado. A modulação aqui vai ser AM. E o bip, esse rádio tem 5 bips, tá? Eu vou escolher aqui o bip 3. O DTMF eu vou deixar todos desativados, tá? E o SWR aqui vou deixar em 5, tá? Vou deixar em 5. Então, com essas configurações aqui feitas, eu vou voltar lá naquele menu. Deixa eu arrastar essa tela para cá. Eu vou voltar aqui nesse menu. Lembra que a gente estava configurando aqui o canal 1? Então, quando você vem aqui no Public, se você colocar On, o que você está fazendo? Você está pegando essas configurações aqui, que você configurou, e está aplicando aqui para o canal 1. Então, você não precisa fazer um por um, tá? Você só escolhe aqui Public On, então ele vai pegar tudo que está configurado aqui e vai jogar aqui. Se você colocar aqui em Off, aí você pode colocar, configurar isso aqui manualmente, né? Então você pode configurar de forma diferente, porque aqui você está configurando o canal 1, tá? Então eu vou deixar aqui esse Public On, porque eu quero pegar essas configurações aqui e aplicar aqui para o canal 1. Então isso aqui é mais rápido de você fazer, porque você vai configurar canal por canal. Então eu vou vir aqui no canal 2, vou vir aqui no Public dele, e só vou colocar On. Então eu já estou pegando tudo isso aqui, jogando aqui, e assim eu evito de ter que ficar configurando aqui opção por opção aqui, entendeu? Mas obviamente você pode, se você preferir, configurar um por um. Então se eu vou fazer tudo, colocar tudo com o Public, tá? Que é mais rápido. Bom, eu não vou fazer todos aqui agora para não ficar um vídeo muito longo, né? Mas você vai escolhendo o canal, vai aplicando o Public, e aí ele vai transferindo as configurações. Lembrando que essas configurações aqui você também pode alterar, tá bom? Só que basicamente aqui é colocar
o canal na lista de scan e ativar ou não a função de subtom. Tá? Bom, então eu não vou colocar aqui os 40 canais, porque senão vai demorar muito. Então vou deixar só esses 5 canais aqui, por enquanto configurado aqui com o público. Os outros canais eles vão ficar configurados dessa forma aqui, padrão de fábrica. Tá? Só para a gente adiantar aqui e não demorar muito. Então vou fechar essas duas telas aqui. Tá? E aqui do lado você tem essas funções, igual eu mostrei, o function, aqui no function setup é onde você vai configurar o public, tá? Aqui vai ser o public que você vai aplicar lá depois no channel aqui, ó. Quando você clica aqui do lado, ele abre essa telinha, você escolhe public on e aí ele pega as configurações aqui que você deixou aqui e aplica lá, tá? Vamos fechar isso aqui. Aqui a gente tem o DTMF, eu não vou falar sobre DTMF hoje, tá? Talvez eu fale outro dia. Então esse DTMF não vou mexer nele. E aqui esse Roger Bip, ele dá uma travadinha aqui na hora de abrir. Vamos ver se ele carrega. Pronto, carregou. Esse Roger Bip seria o seguinte, você poderia criar aqui 8 Roger Bips diferentes. Você pode personalizar eles do jeito que você quer. Eu coloquei aqui, eu criei esse Roger Bip aqui, ficou até legal. Tá? Aqui você pode dar um play aqui que você ouve como que fica o Roger Bip. Você configura aqui o primeiro tom, o segundo. Eu deixei só com 3 tons aqui, mas você pode colocar até, sei lá quantos aqui, deixa eu ver. 10, 11, 12, 13, 14, né? Eu deixei só com 3, ficou um bipzinho até legal. Aí você configura aqui a frequência do primeiro tom, do segundo, do terceiro, tá? Aí vai aparecer esse gráfico aqui e o tempo em milissegundos, tá? Então eu cheguei nesse sonzinho aqui, ficou até legal. Só que qual que é o problema? Você pode criar até 8 Roger Bips, né? 8 bips. Só que qual que é o problema? Eu crio esses bips aqui, só que na hora de aplicar eles, ele não aplica no rádio, tá? Isso é um bug e infelizmente não achei solução para isso. Então ele só dá para você selecionar os 5 bips que já vem de fábrica, tá? Aqui, se você for, deixa eu só ver aqui. Aqui em modelo information, ele tem CB, HF e RAM, né? Que seria de rádio amador. Então, como esse software serve para 3 tipos de rádio diferentes, então eu acredito que algumas funções elas estão disponíveis só para um modelo específico de rádio. Então, pode ser que esses bips não estejam disponíveis. Não sei, tá? Talvez de repente pode ser um bug também, porque eu não consegui aplicar esses bips que a gente personalizado, né, que a gente cria aqui. Infelizmente eu não consigo, eu só consigo aplicar os bips que são pré-definidos no rádio de fábrica, tá? Então essa função aqui embaixo, NC, e a função local mensagem, eu também não consegui nem sequer ver qual a utilidade, tá? Pode ser que seja para outro modelo. Bom, então a gente fez aqui as configurações, agora eu vou mandar gravar essas configurações no rádio. Vou clicar aqui nesse radinho aqui e ele vai perguntar se eu quero fazer a gravação. Vou continuar, ok. E começa a fazer a gravação no rádio, tá? Eu também vou mostrar aqui como você pode salvar uma configuração para que você possa utilizar ela posteriormente, tá? Então está fazendo aqui a gravação. Ele é um pouquinho lento. Assim que ele terminar, ele vai reiniciar o rádio. E eu vou dar OK aqui. Pronto, já está gravado. Agora eu vou pegar as configurações e vou salvar essas configurações. Posso clicar aqui no disquetezinho, tá? Aí ele vai abrir essa tela e vai
você vai dar um nome para o seu arquivo. Então vou colocar aqui CB58 de teste, e você vai escolher uma pasta onde você vai salvar aí o seu arquivo, tá? Esse arquivo que você está salvando são as configurações que você colocou no seu rádio. De repente você acidentalmente ou mudar, enfim, e depois você quiser voltar para a configuração anterior, você pode só vir aqui nesse arquivo e vai estar tudo ali já programado. Então aqui eu tenho alguns arquivos que eu já gravei aqui, que eu estava fazendo alguns testes, então eu vou gravar esse aqui, vou clicar aqui em salvar e pronto, ele já está salvo. Se você por algum motivo perder essa configuração ou alterar e depois quiser voltar para essa configuração, aí você vai vir aqui em File, Open, e você vai escolher lá aquele arquivo que você salvou, aqui CB58 de teste, e vai mandar abrir. Aguarda um pouquinho. Aí ele abriu, e agora é só você mandar programar no rádio que ele vai estar com a programação daquele arquivo, tá? Vou fazer aqui de novo, só para ilustrar. Então é dessa forma que você lê, você salva uma configuração, né? Primeiro você lê o rádio, aí você vai lá e manda salvar, e se você quiser gravar aquela configuração que você salvou no rádio, é só você abrir lá em File, Open, buscar lá a gravação, o arquivo que você salvou, e depois mandar escrever no rádio, mandar gravar no rádio, como eu estou fazendo aqui. Terminou aqui a gravação, o rádio reiniciou e pronto. Então é dessa forma aí que a gente usa aqui o software de programação, tá? Agora eu vou voltar então para o rádio para a gente poder ver como ficou. Bom, então aqui o rádio já está programado conforme a gente fez ali no software. Então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é a indicação do subtom, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Vou apertar o PTT. Veja que apareceu aqui CT na tela. Se eu tivesse programado o subtom na recepção, ele ficaria aparecendo CT aqui também, mesmo quando não estava apertando o PTT, como uma forma de indicar para mim que o rádio está configurado com subtom. Tá? Como o meu subtom só está programado na transmissão, então ele só vai aparecer quando eu apertar o PTT. Ok? Então essa é uma coisa. Lembrando, mais uma coisa, que o CT, o subtom, ele só funciona se você tiver ativo a função TSQ. Tá? Eu não sei se eu expliquei isso lá no momento anterior, então estou falando aí. Se tiver ativo o TSQ, ele vai funcionar o subtom, senão não vai funcionar. Tá? Outra coisa é o bip, né? Quando eu estou transmitindo para um outro rádio comum, que não é um rádio que tem subtom, então você pode ouvir aí o bip no outro rádio. Veja que eu não estou tendo retorno de bip aqui no rádio que eu estou usando aqui para transmitir, né? O bip está saindo lá no rádio que está recebendo. Agora olha só que interessante, mais um bug aqui que eu vou mostrar para vocês. Se eu apertar aqui, ó, função Roger Bip, né, o RB, e vou só entrar e sair, não vou alterar nada. Agora eu vou apertar, olha só o que vai acontecer, ó. Veja que ele está saindo aqui. Deixa eu desligar o outro rádio para você ver que agora ele está saindo no próprio rádio aqui, ó. Tá vendo? Eu só entrei e saí na função. Agora vamos mudar. Vou entrar aqui, ó, vou mudar de bip. Vou mudar para o bip 2. Mudei aqui para o bip 2. Vou apertar. Veja que ele continua no bip 1. Tá? Então eu posso mudar aqui essa função no menu, que ela não acontece nada. Tá? Vou escolher o bip 5 aqui. Ó. Continua no bip 1. Ele só vai mudar se eu programar pelo software. Tá? Se não for pelo software, não funciona. Tá? Então esse é mais um bug que tem nesse rádio. Tá? Isso, pessoal,
Você pode pesquisar aí em software, você pode pesquisar aí em blogs e fóruns internacionais que você vai ver as mesmas reclamações quanto a esses problemas, tá? Então ele tem alguns bugs, tá? Isso não é uma coisa assim extremamente grave, né? Tipo, não vai impedir o rádio de funcionar, mas você precisa estar ciente que tem esses bugs, né? No primeiro vídeo que eu fiz, eu achei estranho que você não conseguia mudar, mas na verdade é porque você só consegue ativar e desativar e personalizar essas funções pelo software. Aqui no rádio mesmo não funciona, tá? O HIC é o Hi-Cut, como eu falei, né? Então, no outro vídeo eu fiquei devendo aí a explicação do que era essa função. Então, o HIC é o Hi-Cut. Pode deixar ativado, tá? Então, eu vou mostrar aqui também duas funções, né, que eu descobri nesse rádio também, que não estão documentadas, que a primeira é o seguinte: quando você ativa aqui a função de economia de energia, que seria essa aqui, ó, save, vou deixar aqui no save 2, tá? O que vai acontecer? Ele dá uma apagada na tela ali, como uma forma de economizar energia. Mas, sinceramente, eu não acho isso muito prático, tá? Sinceramente, não acho. Então, deixa eu desativar aqui essa função. Deixar ela desligada. Só que eu descobri uma forma melhor para você economizar energia. Então, se você quiser dar uma economizada na bateria, você vai apertar a tecla OK e segurar, e aí o display vai apagar. Dessa forma você consegue realmente economizar energia. Para acender novamente, é só dar um toque na tecla OK, ele vai acender. Então, essa é uma função também não documentada. A próxima função não documentada é a função de travamento do teclado. Vamos supor que você está usando e por acidente você acaba apertando alguma dessas teclas, né, de forma acidental, e eventualmente pode mudar alguma configuração. Então, para travar o teclado, você vai apertar a tecla Exit e segurar ela apertada até aparecer essa chavinha aqui no display, tá? E aí você pode apertar qualquer tecla aqui que não vai funcionar. Só vai funcionar a tecla de mudança de canal e a tecla de transmitir, tá? Essas duas teclas vão funcionar, mas as demais teclas não. E a de menu, por exemplo, não funciona. Então, para destravar, mesma coisa, aperta a tecla Exit e segura até sumir a chavinha. Deixa eu ver o que eu posso falar mais aqui. Eu já mostrei aqui a lanterninha, né, a lâmpada. Tá aí a lâmpada. É muito útil. E a tecla Call, que você pode apertar ela quando você quiser abrir o squash do rádio. Vamos ver. Meu volume está baixo. Ih, deu erro agora, pessoal. Tá vendo? Mais um bug aqui, ó. Ele está dizendo que não está configurado. Então, eu devo ter desativado alguma coisa lá no software. Então, depois eu vou ter que ver. Mas, normalmente, essa tecla, ela abre o squash do rádio, tá? Depois eu vou ver lá qual função. Eventualmente, num vídeo futuro, eu falo para vocês aí. Porque eu ainda também estou descobrindo as funções desse rádio. E esses bugs que eu mostrei aqui são bugs também observados por outros usuários aí que você vê em fóruns internacionais, outras pessoas aí que também notaram aí esses bugs. Então, assim, em resumo, o rádio funciona bem, tá? Tem alguns bugs? Sim, tem alguns bugs, mas isso não impede o rádio de funcionar bem. Eu achei muito legal essa função do subtom, tá? Como eu falei, se você tiver dois rádios iguais ou algum outro rádio que tenha subtom também, você pode ativar nos dois rádios, você coloca o mesmo subtom nos dois rádios, tanto para transmissão quanto para recepção, e aí você não vai sofrer interferência. Vocês sabem que dependendo do local, do ambiente, do horário, sei lá,
o rádio fica abrindo squash às vezes por interferência, não tem nem ninguém falando, mas ele fica dando aquelas aberturas espontâneas ali. Se tiver configurado o subtom, isso não vai acontecer, tá? Isso é uma função muito útil que poderia ter aí em outros rádios também, tá? Então, eu acho que é isso por hoje, tá? Eu espero ter ajudado aí, tirado algumas dúvidas sobre a questão do software. Eu sei que ficou muita informação ainda, tá? Eu estou explorando esse software ainda. E se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários. De repente, se você tiver uma experiência aí também com rádio, quiser compartilhar, você pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então é isso, o vídeo por hoje. Espero que você tenha gostado. Você pode deixar aí o seu like se você gostou, ou o dislike, deixa também aí como a gente pode melhorar. Então é isso por hoje, até o próximo. Tchau!